Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para o trabalho no estágio supervisionado 2, pela Faculdade FACEB de Teologia, no 6º período. Então, estamos aqui para fazer uma explanação da Palavra de Deus, que traz uma importância aqui do Evangelho que transforma. No livro de Romanos, do capítulo 1, versículo 16, vai dizer a Palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então eu quero trazer uma explanação do entendimento desta palavra, que este Evangelho que transforma. Então por que alguém se envergonha do Evangelho? À primeira vista o Evangelho parece uma mensagem muito estranha para que a todos aqueles que diz que há um carpinteiro e mestre judeu que foi morto numa cruz por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, no tempo de 26 e 36 depois de Cristo. Então a mensagem afirma que esse homem, Jesus Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos e agora ele é Senhor. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, escreveu que essa mensagem parecia loucura aos gentios. Quando observarmos 1 Coríntios, capítulo 1, de versículo 23, Paulo vai dizer em sua mensagem: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalos para o judeu e loucura para os gregos. Então a explanação desse entendimento desse versículo, que sendo ainda um escândalo para os judeus, um Messias crucificado, parecia uma contradição histórica para o judeu. Um judeu crucificado parecia uma insensatez aos romanos, que desprezavam os judeus em geral. Porque a história vai dizer que todo aquele que fosse crucificado seria considerado membro da parte mais baixa da sociedade. Mas o apóstolo Paulo não confiava em suas habilidades retóricas. Por quê? Para superar as objeções humanas à mensagem do Evangelho. Mas Paulo conhecia o poder do Espírito para mudar a vida das pessoas, e à medida que ouviam as boas novas a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Paulo pregava Cristo, que na tua palavra ele vai dizer que vê outra pessoa pregar outro evangelho, que não seja o Cristo ressurreto, que seja anátema, que não aceite outro evangelho, que não seja o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. As pessoas são salvas pela fé, mas a fé não é a causa da nossa salvação. A causa da salvação é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus a nosso favor. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é uma graça de Deus para conosco, a vida somente através de Cristo Jesus, porque Ele morreu, mas Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ressuscitou Ele ao terceiro dia, e Ele está vivo à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então por isso que Paulo prega o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus. Porque Roma era uma cidade ativa, o Evangelho vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações minúsculas que Roma havia conquistado. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade, eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Então ali em Roma teve muitos grandes filósofos e filosofias, porque dá atenção a uma fábula sobre um judeu que ressuscitou entre os mortos. Então o povo não cria que Cristo tinha morrido, mas que Deus o tinha ressuscitado. Então quando pregamos a Cristo ressurreto, muitos ainda não acreditam que Cristo é o Cristo ressurreto, porque Deus o ressuscitou. Então porque há esse empate no meio da sociedade que prega Cristo ressurreto. Mas em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra e o Evangelho de Deus é poder de Deus para a nossa vida, porque nós cremos no Evangelho, nós cremos no poder que transforma,
que é a palavra, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, Consolador de Deus. Então é o Espírito que dá vida à palavra, porque o Espírito de Deus está na palavra de Deus, e por isso que o Evangelho transforma. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, vai dizer: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.